Todo mundo que investe em bolsa já deve ter ouvido falar sobre valuation. A gente sempre comenta que não basta encontrar boas empresas, mas a gente também tem que encontrar empresas descontadas, que a gente consiga ter uma margem de segurança. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre valuation e passar um pouco aí sobre os principais indicadores, que é, por exemplo, preço-lucro e preço sobre valor patrimonial. Meu nome é Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha sobre o que é a parte de valuation. Bom, pessoal, nesse slide que eu extraí de uma apresentação do professor Damodaran, que é o Papa do Valuation, ele traz um pouquinho sobre uma das formas, um dos métodos de valuation, que é o chamado fluxo de caixa descontado. Nele, o que a gente faz é, a gente estima os fluxos futuros, por exemplo, no caso de uma ação, eu poderia estimar os dividendos futuros que ela vai me pagar e trago eles a valor presente. O que é trazer a valor presente? Eu desconto eles a uma taxa que reflete o risco e as oportunidades que eu tenho. Imagina o seguinte, eu falo para você que eu tenho uma ação que vai me pagar R$ 1 de dividendo daqui a um ano, mas eu tenho, por exemplo, a oportunidade de investir em um título de renda fixa, que se eu colocar esse dinheiro no título de renda fixa, ele vai me pagar alguma coisa também. Por conta disso, eu tenho que considerar esse custo de oportunidade na hora de fazer meu investimento. Então, por enquanto, entendam basicamente que é isso, tá? Que o modelo de fluxo de caixa descontado, eu basicamente trago os fluxos futuros por uma taxa de desconto. E aí a gente vai dar uma olhada numa planilha que eu chamo de PMSV, que é a planilha mais simples de valuation. É uma planilha bem simples mesmo, é feita para empresas já maduras, que não têm um grande potencial de crescimento, já têm margens estáveis. Então, a ideia aqui é ser bem didático para explicar um pouquinho quais são as principais premissas que impactam no valor justo de uma empresa. No nosso caso, quais são essas premissas? Aqui eu crio uma empresa fictícia, cujo patrimônio líquido é de R$ 1.000, tá? Eu vou colocar um ROI de 17%. O ROI, lembrando, é o retorno sobre patrimônio líquido. Se você tiver dúvida, eu vou deixar um link aqui em cima de um outro vídeo que eu fiz sobre como escolher as melhores empresas da bolsa. E ali eu explico com detalhes sobre o que é o ROI e a importância dele. Então, no nosso caso aqui, eu defini o ROI de 17%. Quando a gente coloca ROI de 17%, significa o quê? Que o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, é de 17%. Então, nesse caso, 17% em cima de 1.000 vai me dar um lucro líquido de 170 ali no ano 1. O G é o crescimento, então é a minha segunda premissa. Então, a minha primeira premissa é o ROI, a capacidade de rentabilizar o meu ativo. O meu segundo é o potencial crescimento, tá? Então, aqui no nosso caso, eu estou colocando que a empresa pode crescer 10% ao ano nessa fase de crescimento. E, por fim, eu defini aqui esse KE Growth, KE Perpetuidade, é o custo de capital no período de crescimento e de perpetuidade. Aqui eu defini dois períodos. O de crescimento, que vai do ano 1 até o ano 5, e na sequência a perpetuidade, que é o período que não tem um final, uma data limite de término para essa ação. Porque a gente considera que uma empresa ela não tem uma data de validade. Então, o que a gente está olhando aqui? No nosso caso, a nossa empresa aqui tem um patrimônio líquido de 1.000, tem um ROI de 17%, por conta disso a gente está falando que ela vai dar um lucro líquido de 170. Desses 170, para ela crescer esses 10%, uma parte ela vai ter que reinvestir e uma parte ela vai pagar em dividendos. Então, dos R$ 170 de lucro que ela deu, ela reinveste 10% e ela paga 70% de dividendos. Aí quando a gente vai aqui para o ano 2, a gente pode ver que o patrimônio líquido foi para 1.100, o ROI se manteve em 17% e como o patrimônio líquido cresceu, porque a gente reinvestiu, a gente vai ter agora um lucro líquido de 187 e vai pagar um dividendo de 77 ao invés de 70. Então reparem como o fluxo de dividendos vai crescendo ao longo dos anos, porque a empresa tem crescimento e ela vai reinvestindo uma parte do lucro que ela for gerando. Então, nesse nosso exemplo, essa nossa empresa, eu posso estimar qual que seria o múltiplo justo para ela. No caso aqui, o preço sobre o valor patrimonial. E como que eu faço isso? Bom, nesse meu caso, eu estimo, ao fazer o fluxo de caixa descontado desses períodos, desses dividendos, eu chego à conclusão que a minha empresa vale 1,7 mil reais, no caso. Como o meu patrimônio líquido atual é de R$ 1.000, isso significa que o múltiplo entre o valor justo e o patrimônio líquido é de 1,7 vezes. Fica um pouco complicado, mas dá uma boa olhada na nossa planilha que você vai conseguir entender. Na sequência, a gente pode fazer a mesma coisa agora com o lucro. Então, no caso aqui, a nossa empresa vai dar um lucro de 170, tá? E o que eu faço como o valor justo dela é de 1,7 mil, e ela dá um lucro líquido de 170, é como se o preço sobre lucro, ou seja, aquele múltiplo de preço sobre lucro justo para ela, é de 10 vezes.
Então, nessa nossa empresa bonitinha, o valor justo para ela é negociar a 1,7 vezes o valor patrimonial ou 10 vezes o lucro. Bom, agora vamos brincar um pouquinho nessas nossas premissas. O que eu fiz aqui foi reduzir o ROI. Então, eu reduzi o ROI de 17 para 14. Repare que agora a minha empresa, o valor justo para ela é de 1,17 vezes o valor patrimonial e de 8,3 vezes o lucro daquele próximo ano. Então, repare que uma das primeiras premissas que a gente vai sempre discutir é o ROI. Ou seja, quando a gente busca boas empresas, a gente vai buscar empresas que tenham boa capacidade de rentabilizar o seu capital. De novo, pessoal, aqui é uma empresa já madura, porque às vezes a gente pode pegar uma empresa que, vamos supor assim, ela ainda tem crescimento, a margem dela ainda não está no máximo, ou então naquele ano ela está com um resultado financeiro muito alto, né, uma despesa financeira muito alta, mas aqui no nosso caso é uma empresa mais madura para ficar mais simples. Então repare que entre duas empresas, uma que tem um ROI maior e a outra que tem um ROI menor, todo mais constante, a que tem um ROI maior, ela merece negociar com múltiplos mais altos. Então essa é uma das formas que vocês precisam enxergar quando a gente fala um pouco sobre preço-lucro. Empresa que tem ROI maior, que rentabiliza melhor seu capital, ela vai merecer um preço sobre lucro mais alto. E agora a gente vai brincar na segunda variável, que é o crescimento. Aqui antes era um crescimento de 10%, agora a gente está num crescimento de 3%. Mesma coisa. Para uma empresa que cresce 3%, a gente tem um preço sobre lucro justo de 8,1. Lembra que no nosso exemplo inicial era 10. Então, uma empresa que cresce menos merece um múltiplo de preço sobre lucro menor. E aí agora a gente chega na nossa terceira variável, que é o custo de capital. Bom, aqui o custo de capital que eu chamo de CAE no período de crescimento e CAE na perpetuidade, então são dois períodos diferentes. Eu defini aqui 15% de taxa de desconto, tá? E nesse nosso caso, a gente chega aqui num preço sobre lucro de 7,5 vezes. Então, eu aumentei a nossa taxa de desconto e, por conta disso, o preço sobre lucro justo dessa empresa cai. Então, repare que são essas três variáveis que a gente vai sempre brincar. A gente tem a questão de ROI, ou qualquer outra métrica de rentabilidade sobre o patrimônio ou sobre o capital. A gente tem o crescimento e a gente tem a taxa de desconto. A taxa de desconto está ligada a dois fatores. Primeiro, um é o custo de oportunidade de uma taxa livre de risco. Então, imagina o seguinte, quando o CDI sobe, né, quando a taxa de juros sobe, fica mais atrativo ir para a renda fixa. E para eu estar na bolsa, eu preciso exigir um retorno maior. Logo, a tendência é que o preço das ações caia, justamente para refletir esse aumento do meu custo de oportunidade. Um outro fator também é o risco. Então, se eu tiver duas ações, uma é mais arriscada que a outra, eu vou exigir um retorno maior para estar naquele papel mais arriscado. E por conta disso, o múltiplo de preço sobre lucro dela vai ser, o justo seria que ela fosse menor, dado o maior risco. Antes de continuar, pessoal, quero pedir para vocês que não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho, de deixar o like, que ajuda muito aqui o canal, e que comentem também. Eu sei que esse vídeo de hoje, essa aula de hoje é um pouquinho mais sofisticada, um pouquinho mais complexa, então comenta aqui se você ficou com alguma dúvida. Eu vou ter a nossa live agora no dia 7 de setembro, eu sei que vai ser feriado, mas eu vou fazer minha live normalmente, às 8 horas da noite, e eu vou aproveitar também para tirar um pouquinho das dúvidas a respeito desse vídeo de hoje. Eu recebo muitas dúvidas a respeito de valuation, então aqui eu trouxe um pouquinho sobre a parte de valuation, uma coisa assim bem simples, tá? Mas falando um pouquinho sobre o fluxo de caixa descontado e também sobre os múltiplos, em especial preço sobre valor patrimonial e preço sobre lucro. E aí agora a gente vai fazer um exercício em que a gente vai usar um pouquinho aquela planilha em relação à ação BBAS3, tá? Que é o Banco do Brasil. Então, assim, o Banco do Brasil recentemente soltou o resultado, ele conseguiu entregar um ROI na casa aí dos 17% a 20% no primeiro semestre. Hoje a empresa negocia com valor patrimonial de R$ 50,78 por ação. E a gente vai imputar esses números na nossa planilha, né, na nossa PMSV, que é a planilha mais simples de valuation possível. Bom, a gente vai jogar então na nossa PMSV. Então reparem aqui que o meu PL agora, eu coloquei o valor patrimonial por ação, tá? Que é R$ 50,78. Aqui o que eu coloquei de estimativa? Bom, o Banco do Brasil é um banco que já é grande, então ele não tem um grande crescimento possível. Eu coloco aqui uma estimativa de uma inflação de algo como 4,5%. Eu diria então que o banco vai conseguir crescer algo como 3% real, tá? Ao longo dos próximos 5 anos. O ROI do banco nesse último ano, nesse primeiro semestre, foi próximo aí de uns 18%.
Eu estou colocando 17% e estou colocando que o ROI vai caindo até os 15% e estabiliza nisso. Eu acho que assim, aqui é uma premissa que eu preciso ser um pouquinho mais conservador. A gente sabe que tem uma eleição pelo caminho e, a depender do candidato, a depender do que vai ser feito, é bem provável que o ROI, né, a rentabilidade do Banco do Brasil, tenha uma queda. Eu coloquei aqui para estabilizar na casa aí dos 15%, tá? Com relação à taxa de desconto, eu coloco que no período de crescimento a gente tem uma taxa de desconto de algo como 15%, na perpetuidade algo como 13%. Eu acho que são números factíveis. Bom, no nosso exemplo, então, a gente tem aqui a expectativa de dividendos a serem pagos por ação do Banco do Brasil. Lembrando, pessoal, isso não é uma recomendação de investimento, isso aqui é simplesmente um jogo que eu faço um pouquinho, tá? Um estresse em que eu faço a respeito de Banco do Brasil. Eu acho que cada um tem que fazer as suas próprias premissas. Mas assim, nesse meu modelo, o que eu teria? Que o valor justo de Banco do Brasil, né, o preço sobre o valor patrimonial do Banco do Brasil é algo como 1,3 vezes. Hoje o banco negocia aí na casa do 0,8 vezes valor patrimonial. Então assim, esse é um dos motivos, inclusive, que eu tenho o Banco do Brasil, eu acho interessante. Mas aí, quando a gente vai pensar um pouquinho, por que ele tem esse desconto, tá? A gente tem que lembrar de novo daquelas 3 premissas, né, daquelas 3 variáveis em que a gente vem brincando nesses últimos slides. É o quê? A taxa de desconto, o ROI e o crescimento. Quando a gente compara, e aí eu gosto de falar um pouquinho sobre preço sobre lucro, eu acho que as pessoas muitas vezes usam aquele termo do tipo assim, uma empresa que negocia 6 vezes lucro, significa que em 6 anos você tem o seu capital de volta. Eu não gosto muito de olhar desse jeito, porque você ignora o crescimento potencial das empresas. Eu também não gosto de comprar empresa que tem múltiplo preço sobre lucro muito alto, porque ali pode estar embutido um crescimento muito elevado. É óbvio que em alguns momentos, né, se de repente assim, hoje a empresa está com um resultado financeiro muito negativo, alguma coisa nesse sentido, que é uma coisa transitória, ou, por exemplo, as margens normais dela é de 20%, mas hoje está em 12% por algum motivo. Ou seja, aqui você tem um potencial ganho de normalização, tá? Mas uma empresa normal, que já está operando com as suas margens em patamares saudáveis e normais, quando ela negocia num múltiplo muito alto, isso significa que para justificar aquele múltiplo alto, ela precisa entregar um crescimento muito elevado. No Brasil, que é um país que tem taxas de juros muito altas, o custo de capital é elevado. Isso significa que ela precisa entregar muito crescimento para justificar aquele valuation de 25, 30 vezes lucro. Por conta disso, eu não gosto muito de empresas desse perfil, tá? Então, assim, no nosso cenário aqui hipotético, a gente está falando de um preço-lucro justo para o Banco do Brasil de algo como 8 vezes. Para mim, faz bastante sentido para esse banco. Quando a gente compara, então, o que a gente pode notar é que o preço sobre o valor patrimonial de Banco do Brasil é 0,8, enquanto que do Itaú é 1,7, o Bradesco é 1,1. E por quê? Quais são os motivos, né? Hoje o que a gente nota é que o ROI do Banco do Brasil é tão bom quanto o dos bancos privados. A gente para pensar assim, bom, será que o Itaú vai crescer mais do que o Banco do Brasil? É difícil. Será que o Banco do Brasil tem um ROI muito abaixo do Itaú? Será que o risco é muito maior? Lembra, são essas as 3 premissas, né? Essas são as 3 variáveis que a gente trabalha. E aqui é onde pega. Por quê? Porque quando a gente fala de Banco do Brasil, a gente tem um banco estatal, ou seja, o risco dele é mais elevado e a expectativa de ROI pode não ser a mesma. Como é um banco que, de repente, nos próximos anos vai ter algum tipo de interferência, pode ter um ROI caindo. E por conta disso é que o mercado coloca aí um prêmio para Itaú e um desconto para Banco do Brasil. Então pensem sempre nessas premissas, tá? Pensem sempre nessas variáveis quando vocês forem olhar para os múltiplos de preço-lucro, preço-valor patrimonial. E por fim, o que eu quero deixar para vocês é para vocês tomarem cuidado com a ideia de que uma empresa cujo preço sobre lucro baixo é sempre bom. Então eu trago aqui para vocês 2 empresas. Uma é uma empresa ótima, que tem um bom nível de ROI, um alto crescimento, e que assim, tem o mesmo nível de risco que a nossa outra empresa, que é a nossa empresa mediana. Então, repare que essa nossa empresa ótima, o preço sobre lucro justo dela é de 16 vezes, enquanto que a nossa empresa mediana, que tem um ROI mais baixo, que tem um crescimento mais fraco, o múltiplo preço-lucro dela justo é de 7,5. Então, nessa primeira empresa, se eu pagasse 12 vezes lucro, eu estou fazendo um excelente negócio. Enquanto que na minha empresa mediana, se eu pagasse 10 vezes lucro, não seria um negócio tão bom assim. Então, tomem cuidado de sempre olhar, poxa, vou pegar o preço-lucro mais baixo. Não olho sempre dessa forma. Uma empresa que tem crescimento, uma empresa que tem boa rentabilidade, ela merece sim um prêmio, e às vezes é um prêmio até muito justificável.
Bom, espero de novo que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo um pouquinho sobre a parte de valuation. De novo, peço para vocês que deixem aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem que eu traga mais explicação a respeito disso. Enfim, comenta aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.